Boa tarde, turma. Vamos então finalizar o nosso conteúdo de hoje, certo? A ofensiva dos aliados. Vamos entender como foi então o final da guerra. Nós vimos o começo, certo? Vimos todos os avanços dos nazistas, dos fascistas e lá do povo do Japão, certo? Vimos como a Alemanha conquistou toda a Europa, quase conquistava o Reino Unido, mas viu que não conseguiu conquistar, aí partiu para o outro lado, que era quem? A Rússia. Lá foi derrotada pelo Capitão Freio, como vocês sabem, certo? E deu retirada. Foi derrotada em cada país, como vocês viram também. E o Japão fez uma merda tremenda, que foi o quê? Atacar os Estados Unidos desprevenidos. Foi aí então que os Estados Unidos entraram na guerra, certo? Eles estavam apenas o quê? Emprestando dinheiro, vendendo armas, comida, dinheiro, armas. Mas agora ele se viu revoltado pela destruição de sua base em Pearl Harbor e ele resolveu entrar na guerra. Foi então aí que tem esse processo que vai ser o dia D que a gente vai conhecer. Mas vamos entender lá então a ofensiva dos aliados. A partir de 1943, o exército soviético começou a marchar em direção a Berlim, a capital alemã, abrindo a chamada Primeira Frente de Luta dos Aliados contra o eixo. No Pacífico, os Estados Unidos, que tinham vencido o Japão na Batalha de Midway, assumiram a ofensiva da guerra. Então, uma parte das tropas anglo-americanas partiu para a contraofensiva na Ásia, e outra foi para o norte da África, onde, depois de muitos combates, conseguiram libertar a região ocupada pelos nazistas. Estabelecidos no norte da África, os aliados assumiram o controle do Mediterrâneo e puderam então abrir a segunda frente de luta contra o eixo. Saindo do norte da África, desembarcaram na ilha de Cilícia a partir para a libertação da Itália. Conforme as forças anglo-americanas avançaram, os próprios fascistas italianos forçaram a renúncia de Mussolini, para você ver como o negócio está feio, e assinaram um acordo de paz com os aliados. A Alemanha, mais uma vez, saindo fora, saindo de um lado, indo para o outro. A Alemanha é foda, cara, não tem condição não. Certo? O governo fascista então no norte do país. O governo, porém, durou pouco. Os próprios italianos, com a ajuda de aliados, libertaram Roma e em abril de 1955 venceram os fascistas no norte da Itália. Mussolini e sua companhia foram capturados e mortos pela resistência popular italiana. Beleza? Então vamos lá para o tópico dia D na França e a derrota da Alemanha. Após a libertação da capital da Itália, em 4 de julho de 1954, os aliados abriram então a terceira frente de luta contra os nazistas, desembarcando na Normandia, noroeste da França. No dia escolhido para o desembarque, 6 de julho de 1944, foi chamado de Dia D, em código, para que os alemães não pudessem identificar a data nas transmissões por rádio. Ou seja, eles podiam interceptar o rádio, certo? Então foi o que eles fizeram. Falaram por código, disseram, ó, dia D, dia D. E todo mundo sabia que esse dia D era qual? 6 de julho, para que os alemães não estivessem preparados para essa invasão. Os alemães foram pegos de surpresa, essa era a intenção, e o avanço anglo-americano tornou-se irresistível. Em agosto de 1944, os aliados libertaram Paris das mãos nazistas. A seguir, marcharam para a direção a Berlim, que passou a ser bombardeada por anglo-americanos de um lado e soviéticos de outro, combatendo várias frentes. O Terceiro Reich estava com os dias contados, certo? Hitler, o Terceiro Reich aqui é o que Hitler queria fazer, que era tornar o mundo nazista. Hitler exigiu então que todos os alemães entrassem na luta, idosos, mulheres e crianças. Receberam armas para lutar até a morte, mas foi em vão. Em 30 de abril de 1945, diante da derrota iminente, Hitler e Eva Braun, sua mulher, com quem havia se casado 4 dias antes, suicidaram-se. E em 8 de maio de 1945, os alemães assinaram sua rendição incondicional. Era o fim da guerra na Europa, ou da Segunda Guerra Mundial. Mas não acabou por aí, calma. Vamos entender então as bombas no Japão. No Extremo Oriente, por quê? Porque os Estados Unidos eles não são não são de brincadeira, certo? Eles estavam doidos para vingar mesmo. No Extremo Oriente, entretanto, o Japão continuava resistindo ao avanço dos Estados Unidos das mais variadas formas. Uma delas assombrou o mundo. Seus pilotos suicidas, os kamikazes, atiravam-se sobre os navios estadunidenses em avião carregados de explosivos, ou seja, eles se sacrificavam, morriam. Kamikazes, ou seja, aquelas pessoas que vão
e morrem em cima do avião, com o objetivo de apressar a rendição japonesa e derrotar e demonstrar ao mundo seu enorme poder bélico. Os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão. A primeira em Hiroshima, certo? E a segunda em Nagasaki. Como vocês lembram ou conhecem as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, ok, pessoal? Esse foi o contexto da Segunda Guerra Mundial. Começo, meio e fim. Começo, a Alemanha super fodona. Meio, a Alemanha quebrando acordos com a União Soviética e levando fumo. E fim, que é os Estados Unidos entrando na guerra. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, derrotaram os nazistas. A Itália também caindo fora, as bombas, tudo isso. Beleza? E para finalizar, nós vamos entender o Holocausto, certo? Que foi esse processo que eu disse a vocês dos judeus. O que é o Holocausto? Para resumir para vocês aqui. Os nazistas, quando eles tomaram o poder lá na Alemanha, como vocês viram, começaram a prender os judeus, porque diziam que os judeus iriam contaminar sua raça. Houve a Noite dos Cristais, como vocês também conhecem, que os nazistas invadiram as casas, quebraram todos os vidros cristais que tinham os judeus e prenderam eles. Prenderam aonde? Em lugares, certo? Em campos, chamados de campos de concentração. Eram lugares onde eles trabalhavam forçados como escravos, certo? E eram submetidos a todo tipo de tortura, de testes com armas, testes com remédios, testes com várias coisas, certo? Tipo, os soldados queriam fazer um teste com arma química, testavam nos judeus, certo? Matavam os judeus. Morreram muitos e muitos judeus, crianças, entre outras formas, certo? Crianças, mulheres, homens, idosos, todos morreram isso, sendo testados, sendo cobaias de experiências e tudo mais. Até porque queria também, às vezes, os alemães queriam brincar, chegar lá e matar, para vocês terem noção como era horrível esse processo. Beleza? Isso foi mais ou menos o Holocausto. Se vocês quiserem entender melhor um resumozinho, está aqui, ó, na página 130. Beleza, pessoal? Então, é isso, certo? Segunda Guerra Mundial, resumo aqui bem importante para vocês, para ser bem rápido, certo? Que a gente não pode perder tempo, o livro ainda bem que ajuda, que já resume, certo? Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, vocês podem assistir vídeos no YouTube, como podem me pedir que eu passe. Tem um vídeo muito importante de Felipe Castanhari, um youtuber, que ele fala muito bem sobre a Segunda Guerra Mundial, ou vocês podem assistir o vídeo novamente. Beleza? Então, pessoal, qualquer coisa para falar no WhatsApp e até a próxima aula. Valeu!